paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, boa noite, né? São quase meia-noite. Eu não sei que horas você vai ter acesso a esse estudo. Nós estamos, né, neste momento, dando entrada ou adquirindo, louvado seja Deus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por esta rica oportunidade e em seguida, né, agradecer também a missionária Augusta por estar confiando esse espaço, estar confiando esta oportunidade de nós estarmos trazendo algo, né, para a instrução de nossas vidas. Estudo é um pouco diferente de pregação, então que você já se prepare que é algo que pode e que vai edificar a vida daquele que atentamente, né, se atentar para as instruções que não são minhas, né, mas instruções que o Senhor, né, nos instrui, nos capacita, né, nos revela, nos orienta, para que assim nós viemos também orientar e a capacitar o seu povo que necessita ser instruído, né? Necessita, né, ter aprendizado. Deus ele prepara pessoas e aprove ao Senhor me preparar esta oportunidade. Então, missionário Augusta, que Deus te abençoe cada vez mais, que Deus ele possa dar crescimento, né, ao seu ministério, também à vida do pastor Vitor, seu esposo, que o Senhor ele possa nos direcionar aos patamares que só o Senhor pode os elevar. Neste momento, né, nesta noite, mais uma vez eu repito, eu não sei qual horário você vai ter acesso, qual horário você vai estar vendo este vídeo. E é de muita importância que você, se caso você puder e se interessar, possa estar anotando alguma coisa, porque é um estudo muito bacana, é um estudo muito importante. E nesta noite, nós vamos frisar os quatro principais sentimentos de Jesus. O tema da mensagem é os sentimentos de Jesus. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 5. O livro de Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5. Mas antes de nós entrar nos quatro principais sentimentos de Jesus, a qual vai ser o nosso estudo desta noite, ou deste momento, né? Ao momento a qual você for adquirir, o momento ao qual você for, né, louvado seja Deus, meditar, ter acesso a essa instrução. Eu sou uma pessoa que eu amo a palavra de Deus. Os louvores nos edificam, os louvores nos alegram nossa alma, alegra o nosso estado sentimental, que é a nossa alma, o nosso espírito. Mas a palavra de Deus, ela nos transforma. A palavra de Deus, ela nos orienta, nos dá crescimento. É a palavra de Deus que faz todo o trabalhar em nossas vidas. Tudo que se originou desde o início dos tempos até hoje é constituído, é realizado, louvado seja Deus, através da santa palavra de Deus. E vamos dar início ao nosso estudo. Tomar uma água, estou com a garganta um pouco baqueada ainda. Então, abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 5, nós vamos ler alguns versículos. E eu gosto de fazer aquela leitura pausada, a leitura correta da palavra de Deus. E a primeira instrução para você, antes de ler a Bíblia, ore. Ore e peça a Deus discernimento, peça a Deus a revelação, que o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso professor. E ele irá, louvado seja Deus, te instruir, te ensinar, te revelar, louvado seja Deus, no mais profundo, no íntimo, né, o significado da palavra de Deus, a revelação divina da palavra de Deus. A palavra de Deus, louvado seja Deus, são infinitos códigos que nós precisamos estudar para que eles possam se revelar a nós.
E somente o Espírito Santo de Deus é que ele faz esse trabalho em nossas vidas. Fazemos uma oração de 30 segundos. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento de estudo, nós oramos a Ti e te pedimos, Santo Espírito de Deus, que o Senhor possa, meu Pai, aleluia, nos instruir, nos ensinar, nos capacitar, abrir o nosso entendimento para receber do Senhor as divinas revelações. Cada irmão, que cada irmã que obtiver acesso a esse estudo, a essa instrução que veio do Senhor para nossas vidas, possa ser transformado, edificado, tendo crescimento espiritual e entendimento, aleluia, que ultrapasse o conteúdo humano, pois a tua palavra é santa, é poderosa, é rica e nos torna cada dia mais parecido com o Senhor. Implanta os teus sentimentos em nós, nos transformando a cada dia. Amém. Então, meus amados irmãos, Filipenses capítulo 2, versículo 5, a leitura correta, irmãos, é aquela leitura a qual você respeita pontos e vírgulas, porque tem muitas pessoas que leem a Bíblia de uma maneira incorreta, e é por isso que elas não aprendem nada. Elas não oram, elas não pedem ao Espírito Santo que o ajude, que os ensine, que o auxilie, porque ele é o verdadeiro professor, né? E que diz assim, a poderosa mensagem. Versículo 5. De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando em forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos cristãos no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, Jesus, ele experimentou uma ampla gama de sentimentos. Que é isso, irmãos? E sentimentos humanos. Ou seja, uma enorme quantidade de sentimentos humanos na sua forma como homem, incluindo amor, alegria, compaixão, tristeza, angústia, irritação e até mesmo ira. Isso mesmo. Ele também demonstrou sentimentos como pesar e admiração, né? E a capacidade de sentir profundamente, de forma autêntica, é um aspecto muito importante da sua natureza humana e divina. Ou seja, irmãos, Jesus ele tinha a capacidade de sentir profundamente. Que é isso? Jesus teve sentimentos reais. Jesus ele não usava uma capa, ele não usava um disfarce como muitos hoje têm a capacidade, a facilidade, irmão, de ser superficiais. Jesus não. Jesus era profundo e autêntico. Ou seja, Jesus ele era verdadeiro, louvado seja Deus, e profundo. Ou seja, Jesus, no seu aspecto da natureza humana e divina, ele era autêntico e verdadeiro em tudo. Porque Jesus ele é a verdade, é o verbo vivo que desceu do céu. Com ele não habita mentira, irmãos. O único que tem pacto com a mentira, o que é o pai da mentira, é Satanás. Jesus é a verdade. E a sua palavra é a verdade. E ele é a própria palavra. Amém? E antes de nós entrar nos 4 principais sentimentos de Jesus, nós vamos
ver algum desses sentimentos citados que eu citei aqui em cima, que Jesus, né, ele teve uma ampla gama de sentimentos, ou uma ampla quantidade de sentimentos humanos que Jesus ele experimentou e exerceu com profundidade, autenticidade, ou seja, verdade. E alguns desses sentimentos de Jesus são mencionados nas Escrituras como amor. Jesus, ele amava os seus discípulos e tinha compaixão pelas pessoas necessitadas. Compaixão é o mesmo que as pessoas associam à misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia, ou compaixão, como muitos falam, é dar a alguém algo que ele não merece. Nós costumamos falar que todos os dias é renovado as ricas misericórdias, né? Elas são a causa de nós não sermos consumidos, né? Ou consumados, né? Não ser extinguidos. Ou seja, é o mais ato profundo de amor. Misericórdia é uma palavra que deriva do latim, né? Miseris são duas palavras. Miserere, né? Que é miséria, e córdia, que é coração. Então, todas as vezes que uma pessoa... Isso é até bom você anotar. Misericórdia é uma palavra que deriva do latim, né? A junção de duas palavras. Miserere, que é miséria, miserável, imundo, sujo, né? E córdia, que é coração. Ou seja, todas as vezes que você tiver misericórdia de alguém, é você trazendo o sujo, o imundo, o miserável, aquele que não merece, para dentro do seu coração. Então, Jesus, ele passou, ele teve, né? Ou seja, as escrituras mencionam que Jesus, ele teve o sentimento de amor, amava seus discípulos, né? E tinha compaixão pelas pessoas necessitadas. Ou seja, quando você compadece de alguém, né? Muitas das vezes a pessoa que nem merece, você está tendo misericórdia, um ato profundo de amor, está trazendo aquele miserável para dentro do seu coração, dando mais uma oportunidade de amar. Foi isso que Jesus fez com a minha vida e com a tua vida. Jesus também, né, ele obteve, ele exerceu o sentimento de alegria, né? Ele se alegrou em certas ocasiões, como quando os discípulos retornavam de suas missões. Todas as vezes que nós fazemos, exercemos a nossa missão, que ela é, louvado seja Deus, proferida por Deus ou direcionada por Deus, né? Jesus ele se alegra todas as vezes que nós vamos, cumprimos a missão e voltamos. Então Jesus ele se alegra quando nós cumprimos a nossa missão e retornamos da missão. Louvado seja Deus. E também o outro lado, falamos agora há pouco, a compaixão, né? Jesus ele sentiu profunda compaixão por aquelas pessoas que sofriam. Jesus ele os curava e confortava. É um grande ato de amor, como eu disse agora há pouco, é um grande ato de misericórdia. É você dar àquela pessoa que não merece, aquela pessoa que está sofrendo, né? Um ato de amor, um ato de misericórdia, trazendo ela para o teu coração mais uma vez, assim como Deus fez conosco. Nós não merecíamos, né? Nós vivíamos sofrendo e Jesus nos encontrou e nos curou. Louvado seja Deus, e nos confortou. E faz isso todos os dias com nossas vidas. Então, Jesus, ele experimentou esse sentimento de compaixão, né? Ele se compadecia das pessoas que sofriam, dos necessitados, dos excluídos, né? Curava e os confortava. Jesus, certa vez, Mateus capítulo 11, versículo 28, ele vai dizer: venham a mim todo que está cansado e sobrecarregado, né? Que eu vos aliviarei. É um ato de conforto. Quando você não suporta mais, quando você não aguenta mais, Jesus
Louvado seja Deus, além dele te curar, ele te conforta com uma palavra poderosa. Adiantando um pouco. Também Jesus experimentou o sentimento de tristeza. E um dos momentos que Jesus experimentou um grau de tristeza maior foi quando Judas o traiu, né? Ou seja, era alguém que andava com Jesus, era alguém que foi instruído por Jesus, escolhido por Jesus, fazia parte do ministério de Jesus, era alguém que andava com o mesmo grupo de Jesus, comia da comida de Jesus, sentava à mesa com Jesus, né? Dividia ambientes com Jesus e o traiu. E é um sentimento de profunda dor. Nós que já passamos por esse sentimento de traição, nós sabemos quanto esse sentimento é devastador, quanto esse sentimento ele nos leva a certas ocasiões de nós ficarmos desacreditados. Jesus, ele já sabia que teria o traidor, mas mesmo assim na sua forma humana, Jesus ele sentiu, né, o peso da traição de alguém que ele tanto amou. Judas teve acesso a tudo, ao, ao amor de Jesus, à comida, à mesa, aos ensinamentos, né? Mas o único lugar que Judas não acessou foi ao coração de Jesus. Porque todos aqueles que acessam o coração de Jesus não traem, irmão. Quando nós acessamos, minha irmã e meu irmão, o coração de alguém, ou mais profundamente, como estamos falando dos sentimentos de Jesus, nós acessamos verdadeiramente o coração de Jesus, nós não o traímos, não é verdade? E Jesus também passou, né, pelo sentimento de angústia quando ele enfrentou, né, naquela noite, angústia e sofrimento na noite que ele foi preso. Porque nós vamos ver que, pelo sentimento de angústia, Jesus ele tinha ido orar por 3 vezes. E por 3 vezes, quando ele desceu, ele viu os seus discípulos dormindo. Então Jesus ele passou por um momento de angústia muito grande, que a Bíblia diz que os seus poros soavam gotas de sangue. E Jesus também passou por um momento de angústia quando ele foi preso, né? A angústia da traição e a angústia de todo o sofrimento que ele ia passar futuramente, que ele já sabia. E Jesus também ele teve esse sentimento da irritação, da ira, né? Ele, em algumas situações, Jesus demonstrou irritação, como quando Jesus ele viu a profanação do templo, ou seja, as pessoas fazendo comércio, né, no templo sagrado. Louvado seja Deus. E aí Jesus ele teve uma ira, mas considerado uma ira santa, né? Porque Jesus ele estava protegendo o templo do seu Pai, o templo do Senhor. E hoje, irmãos, infelizmente nós vemos muitas pessoas, né, fazendo profanação dentro do templo, vendendo a imagem, vendendo a palavra, se vendendo, né, como uma ferramenta que Jesus mandou entregar de graça. Infelizmente, hoje em dia, é o que nós mais vemos dentro de muitos templos grandiosos e luxuosos é a profanação, é a venda, pessoas sendo mercadorias, né? Infelizmente. Jesus também teve um sentimento de admiração, né? Jesus, ele admirava a fé de algumas pessoas. A gente vai ver que vai chegar um centurião até a presença de Jesus e aquele homem, Jesus vai se admirar da sua grande fé, a qual ele diz que o seu servo está em casa, né, muito doente, e Jesus ele se é, oferece para ir até a sua casa e diz que não é digno, né, que Jesus fosse até a sua morada. Mas se Jesus dissesse somente uma palavra, né, o seu servo seria curado.
Então Jesus ele se admirou daquela fé, meus irmãos. Também outra feita, Jesus vai se admirar da fé de uma mãe que estava ali com a sua filha endemoniada. Ela chega até a presença de Jesus, sem ser da linhagem de Israel, ou seja, sem ser da linhagem judaica. E ali, Jesus vai dizer que não é lícito tirar dos filhos, né, e dar aos cães. E ela diz que no Senhor, mesmo os cães comem as sobras, né, que cai da mesa dos seus senhores. Então, Jesus, vendo a fé daquela mulher, a ousadia e a fé daquela mulher, vai se admirar daquela fé. Jesus também teve o sentimento de pesar, irmãos. Ele demonstrou o sentimento de pesar, né, na morte do seu amigo Lázaro. A Bíblia vai dizer que Jesus teve um sentimento de pesar tão grande, de falta tão grande, que ele chorou. Lá em João vai ter um versículo, um dos menores versículos da Bíblia, que diz que Jesus chorou. Ou seja, um choro de pesar, um sentimento de pesar pela morte do seu amigo, né? Um amigo verdadeiro. E esses sentimentos, irmãos, é os mesmos sentimentos que nós, como pessoas, né? Como homens e mulheres de Deus, servos e servas do Senhor, nós vamos experimentar. Agora sim, agora nós vamos entrar para os 4 principais sentimentos de Jesus. E o primeiro desses 4 principais sentimentos de Jesus é o amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, a gente vê um pouco sobre isso, que o amor, ele tudo sofre, ele tudo perdoa, ele tudo suporta, né? O amor, ele não julga com leviandade, ele não suspeita mal, né? O amor é paciente, ele é bondoso, ou seja, vai dizer que de vários sentimentos ou de vários dons, prevalece 3, né? Mas o único que prevalece e o mais importante em nossas vidas é o amor. Paulo ele começa a carta de Coríntios 13 dizendo que ainda que ele te falasse a língua dos anjos, tivesse todos os dons de ciências e profecia, mas não tivesse o amor, para ele nada valeria. Era como o cimbal, né, de um sino que retine. Ou seja, a gente vê que nas igrejas católicas tem aquele sino que faz barulho, né? Todas as vezes que as celebrações deles vão começar. Mas esse sino, ele só faz barulho. Ele não glorifica a Deus. Então, o que Paulo está querendo dizer é que o amor é o sentimento principal da vida de uma pessoa. E esse é o primeiro do maior sentimento que Jesus ele nos ensina e que Jesus exerceu em sua forma humana. Louvado seja Deus. Então, o primeiro dos 4 sentimentos de Jesus é o amor, pois Jesus, como Deus, ele vai abrir, né, mão da sua glória e de todos os atributos divinos, para que todos nós fôssemos alcançados pela salvação. Louvado seja Deus. E Ele fez isso, irmão, pela minha vida e pela a tua vida. Imagine aí, Jesus sendo Deus, Jesus sendo herdeiro, Jesus, louvado seja Deus, tendo um trono, porque Ele é rei, e vai abdicar do seu trono, da sua patente, da sua posição, para assumir uma forma humana, uma forma de servo e cumprir um chamado determinado em prol da vida de um homem, de uma mulher pecador e pecadora, que o nosso salário ou o nosso destino, irmão, que nós merecíamos era a condenação, era a morte eterna, o sofrimento eterno. Mas Jesus, com seu amor ágape, Deus com seu amor ágape vai enviar o seu Filho Jesus, que por amor se colocou na posição para, louvado seja Deus,
exercer esse sentimento mais importante e mais maravilhoso de nossas vidas. E a Bíblia, louvado seja Deus, vai nos ensinar que aquele que não conhece o amor, ele também não conhece a Deus, porque Deus ele é o próprio amor. Irmãos, se não fosse o amor de Deus pela minha vida e pela tua vida, imagine a sua vida hoje sem o amor de Deus. Imagine todo o teu processo até hoje sem o amor de Deus. O que seria da sua vida? O que seria da minha vida? Amor, louvado seja Deus, é algo que você entrega, louvado seja Deus, para beneficiar alguém. E Cristo foi esse, irmão, que nos beneficiou com seu amor supremo, com seu amor ágape. Ele não precisava ter feito isso, mas ele fez para provar, né, o seu grande amor com a minha vida e com a tua vida, o seu grande amor conosco, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Ele foi obediente até o fim da sua vida, quando ele encarou o pior tipo de morte da época, a morte de cruz. A morte de cruz simbolizava a morte de vergonha. Olha o que Jesus ele passou. Olha quão sente o tamanho do sentimento do amor deste Senhor Jesus, irmãos. Pela minha vida e pela tua vida, um vil pecador. Então, este é o primeiro sentimento dos 4 principais, o amor. Esse sentimento ele precisa, irmãos. Ele está enraizado dentro do meu e do teu coração. Se nós não exercermos esse sentimento de amor, eu te digo uma coisa: você não conhece a Deus e nunca conheceu. Mas é preciso que a gente venha ter este amor e possa prevalecer dentro do meu coração e do teu coração. E o segundo é o sentimento de renúncia, né? Ele é muito importante. Jesus, ele renunciou, né? Quando ele não julgou ser igual a Deus. Ou seja, Jesus, sendo Deus, ele se esvazia de sua glória, né? Louvado seja Deus. Ele se abdica do seu título, da sua posição, da sua patente, como eu falei no primeiro. Ou seja, ele vai se esvaziar da sua glória, louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O que isso significa, irmãos? Isso significa que mesmo tendo a natureza de Deus, ele não usou para a sua vantagem. Ele não usou para seu benefício próprio, porque Jesus, ele veio na sua forma humana. Mas a Bíblia diz que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Mas em nenhum momento ele vai usar da sua soberania, ele vai usar, louvado seja Deus, da sua natureza divina, da sua natureza de Deus, para benefício próprio. Às vezes que Jesus ele vai usar da sua forma divina, da sua razão divina, louvado seja Deus, ou natureza divina, é para benefício do reino, é para benefício, louvado seja Deus, do Pai, para que o nome do Pai pudesse ser glorificado, louvado seja Deus. Que é quando Jesus, louvado seja Deus, ele cura, é quando Jesus ele ressuscita mortos, é quando Jesus ele cura enfermos, é quando Jesus libertava os cativos, é quando Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele, louvado seja Deus, resgatava o morto à vida e resgatava o perdido e encontrava e achava e os libertava. É na minha vida e na tua vida, meu irmão. Esse sentimento de renúncia, ele precisa, louvado seja Deus, estar em nós, renunciarmos a nós mesmos e nos entregarmos verdadeiramente a Cristo, esvaziarmos de nós mesmos, porque o que nós temos é mal, mas Jesus não. O que Jesus tinha era, louvado seja Deus, o de mais glorioso. Imagine aí, irmãos, o que Jesus tinha
era o dia mais glorioso que pode existir, irmão. E ele vai e se esvazia de si mesmo, da sua glória, da sua majestade, para vir em forma de homem, natureza humana. Abdica da sua natureza divina para vir em forma humana. Já nós somos diferentes. Nós temos que abdicar da nossa forma humana para que nós podemos ter uma forma divina em nossas vidas. Mas por quê? Porque quem opera na minha vida e na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Então entenda, Jesus esvaziou-se da glória da sua forma divina para assumir uma forma de servo, forma de homem. E nós temos que nos esvaziar da forma de homem, pecador, prepotente, maldito, para que assim nós viamos assumir uma forma divina, santo, justo, pacífico, amoroso, irrepreensível, louvado seja Deus, cheio de amor, o mais parecido com Jesus possível. E o terceiro sentimento dos 4 principais é a humildade, né? Ele assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, louvado seja Deus, e foi reconhecido em figura humana, ou seja, é o Deus que se fez homem, louvado seja Deus. E ele foi reconhecido em figura humana quando ele assumiu uma forma que não era dele, né? Ou tomou uma posição que não era dele. Irmãos, aquela posição na cruz era minha e tua. Aquela posição na cruz, irmãos, não era para Jesus, era para a minha vida e para a tua vida. A morte de vergonha, a exposição à vergonha, era para a minha vida e para a tua vida. Mas Jesus, com seu imenso amor, ele tomou essa posição para a sua vida, para me redimir, para te redimir, para me salvar e para te salvar. Para me dar mais uma oportunidade e te dar mais uma oportunidade, louvado seja Deus, de se tornar, irmãos, um santo, um homem, louvado seja Deus, de uma natureza, louvado seja Deus, divina, ainda que em forma, louvado seja Deus, de homem. Então, a humildade, louvado seja Deus, é ela que nos torna mais parecido com Jesus. Porque sem humildade é impossível você amar, sem humildade é impossível, irmão, você renunciar. Então Jesus, louvado seja Deus, é um servo que ele nos ensina nessa palavra em Filipenses a ser um homem humilde. E Paulo, a nos escrever sobre isso, louvado seja Deus, é porque Paulo foi este homem que teve os mesmos sentimentos de Jesus. Paulo está instruindo a igreja de Filipenses sobre os sentimentos de Jesus. Mas o interessante é que esta igreja de Filipenses não é a igreja qualquer, irmãos. A igreja de Filipenses é uma igreja que ela seguia à risca. Isso mesmo, ela seguia à risca o modelo do Evangelho de Jesus, os princípios da palavra de Jesus. Tanto que no capítulo de número 1, louvado seja Deus, Paulo, ele começa, louvado seja Deus, né, falando ao Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, ou seja, santos. Já dá a entender que esta igreja, louvado seja Deus, era uma igreja que tinha santidade, tinha doutrina, tinha respeito com as escrituras e os seguia. Que estão em Filipos e com os bispos e diáconos, graças a vós e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele começava o versículo dando graça todas as vezes que ele lembrava Deus. Pelo que? Muita alegria, louvado seja Deus, por estes irmãos.
E Paulo estava preso, né? Paulo estava preso depois da sua segunda viagem missionária, escrevendo essa carta como a carta da humildade, a carta da alegria, que nos ensina, né, de um Deus que é poderoso, de um Deus que é rei, mas que assumiu uma forma de homem para nos ensinar, louvado seja Deus, que a humildade é um dos sentimentos mais importantes que nos aproxima de Jesus, que nos alinha com Jesus. Paulo, né, com toda a sua sabedoria, Paulo exercendo todos os ministérios, Paulo tendo todos os novos dons espirituais, mas era alguém humilde, que a única glória de Paulo era servir a Cristo, né? A tanto dele falar que ele já estava crucificado em Cristo. E no livro de Gálatas, capítulo de número 17, Paulo ele vai afirmar que ele tinha as marcas do Senhor Jesus. Então, a humildade é algo que ela tem que ter dentro de mim e dentro de você. Mas só adquire esta humildade, irmãos, aquele que verdadeiramente entrega a sua vida a Jesus. É impossível, né, a humildade ser gerada dentro de mim, de você, se nós não entregarmos verdadeiramente a Jesus e deixar com que essa palavra poderosa ela venha fazer efeito, ou seja, que o Espírito Santo de Deus ele venha fazer o seu trabalhar em nossas vidas, amém? E o quarto, né, e último dos principais sentimentos de Jesus é justamente isso, a obediência, né? Como a gente já viu anteriormente, Jesus ele foi obediente até a morte, mas não uma morte qualquer, uma morte de cruz, uma morte de exposição, uma morte vergonhosa, a pior morte da época, né? Aquela morte junto com aqueles dos outros dois homens, aquela cruz ela não era para Jesus, aquela cruz ela era para Barrabás, né? Mas isso significa que, louvado seja Deus, a obediência, irmãos, a Deus, elas não levará a cumprir propósito em nossas vidas que nós, muitas das vezes, não vamos imaginar o cenário que nós vamos enfrentar. Mas Jesus ele foi obediente, né, ao plano de Deus. Ele sabia o plano, né? Uma certa feita ele vai pedir, se fosse possível, que apartasse esse cálice, né? Mas todavia fosse feita a vontade de Deus. E Jesus ele vai compreender que a vontade de Deus era em tudo isso. Então, ele encarou a cruz e não por pressão. Jesus nem foi pressionado, né, para encarar a cruz, não. E sim por amor. Mas por amor a quem? A minha vida e a tua vida. Isso. Jesus ele encarou a cruz, foi obediente ao Pai até o fim, por amor de mim e por amor de você. Exatamente. Ele nos amou tanto que se entregou por nós, irmãos. Que tanto amor é esse? Que tanta renúncia, que tanta humildade, que tanta obediência Jesus tem para nos ensinar. Por isso que esses são os quatro principais sentimentos de Jesus, porque um está ligado ao outro: amor, renúncia, humildade e obediência. Louvado seja Deus. São quatro sentimentos que nos levam a ter uma vida justa, com justiça, né, diante da presença de Deus, santa e irrepreensível. Louvado seja Deus. Então, Jesus foi esse que cumpriu, né, o seu propósito com obediência até o último dia em terra. Louvado seja Deus. Então, nós estamos chegando ao fim dessa pequena aula, né? Aqui ela abrange muitos assuntos, irmãos, que se nós formos levar mesmo mais profundo, nós iremos passar aqui de uma videoaula de pelo menos umas 5 horas de aula, ou mais. Louvado seja Deus. Mas é um resumo desses sentimentos. Se você entrar no resumo de todos os sentimentos que Jesus passou, nós iríamos passar aqui horas e horas e não ia terminar. Mas aqui é um resumo, né? E
vamos entrar agora para finalizar com uma observação. A obediência de Jesus, ela agradou tanto ao Pai que ele o exaltou, dando-lhe o nome que está sobre todo nome, né? Versículo de número 9. Por isso também o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ou seja, a obediência de Jesus, ela levou Jesus a exaltar. Ela levou Deus a exaltar Jesus, perdão. Isso significa, irmãos, que se nós quisermos, né, a exaltação de Deus ou a resposta de Deus, nós temos que fazer tudo o que agrada a Ele, nosso Deus, nosso Pai. E fazendo tudo o que agrada a Ele, tudo que nos é direcionado a fazer, um dia nosso Pai nos levará a morar num lugar de muita honra, né? Aonde? No céu, onde Jesus está. Ou seja, Jesus foi obediente em tudo. E por ser obediente, por cumprir esse sentimento de amor, né? Humildade, esses sentimentos que nós acabamos, esses quatro principais sentimentos, né? Que por ter o sentimento de amor, de renúncia, de humildade e de obediência, ou seja, por ser obediente ao Pai em tudo, o Pai o exaltou dando um nome, mas não qualquer nome. Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ou seja, o nome de Jesus, ele está acima de qualquer outro nome, irmão. Ele é incomparável. Então, eu não sei qual o momento que você está passando na sua vida. Eu estou passando por um momento muito terrível na minha vida. Mas eu sei que o nome de Jesus, ele é mais poderoso do que esse momento. O nome de Jesus, ele é maior do que a enfermidade. O nome de Jesus, ele é maior do que o câncer. É maior do que a doença. O nome do Senhor Jesus, meu amado irmão, você que está passando perseguição, ele é maior do que a perseguição. Você que está passando por injustiça, o nome do Senhor Jesus é maior do que qualquer injustiça. Você que está passando por um momento de, louvado seja o nome do Senhor Jesus, contrariedade, de apontação, calúnia. O nome do Senhor Jesus é maior do que tudo isso. Você que foi abandonado, o nome do Senhor Jesus é maior do que isso. Você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que foi desenganado pela medicina. O nome do Senhor Jesus é maior do que tudo isso. Você que até recebeu uma palavra de morte. O nome do Senhor Jesus é maior do que a morte, porque Ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja Deus. E Ele foi assunto aos céus. E Ele está na minha vida e na tua vida. E a conclusão para nós encerrar. Para isso, né, nesse processo de nossas vidas, irmãos, nós precisamos ter os mesmos sentimentos de Cristo. Ou seja, nós que somos servos de Deus, é necessário nós termos esses sentimentos, os mesmos sentimentos de Jesus. Nós vamos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus pelos sentimentos, pelas nossas ações. Então nós precisamos ter esses sentimentos em nossas vidas. E nós vamos ser reconhecidos, assim como Jesus foi reconhecido em figura humana, né? A palavra que diz que ele foi reconhecido em figura humana. Louvado seja Deus. Então nós vamos ser reconhecidos como servos de Deus, como ministros de Jesus, como homens e mulheres de Deus, exercendo os mesmos sentimentos de Jesus. Ou seja, nós devemos ter os mesmos sentimentos de Jesus e principalmente renunciar às nossas próprias vontades em obediência a Deus. E assim, irmãos, nós alcançaremos a salvação que Ele já preparou para aqueles que o amam. E que neste mundo abandonaram tudo por amor à sua palavra. Ou seja, tudo isso está preparado para a minha vida e para a tua vida. Você que abandonou, né, tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que te leva à condenação, por amor a Cristo, tem um céu preparado para a tua vida.
Exerça esses sentimentos. A cada dia, louvado seja Deus, aplique esta palavra na sua vida, para que assim você venha ser reconhecido como servo de Deus, com os mesmos sentimentos de Jesus. Se você é servo de Cristo, discípulo de Jesus, ministro de Cristo, servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, você tem que ter os mesmos sentimentos do teu mestre. Você tem que ter os mesmos sentimentos do teu dono, do teu patrão. Ou seja, nós temos um Pai, nós temos que ter os mesmos sentimentos dele. Amém? Então fica esse breve estudo para a nossa noite, ou para o nosso dia. Não sei que momento você vai ter acesso, amém? E que você possa crescer cada vez mais na graça, no conhecimento. Voltaremos qualquer hora com mais uma palavra, com mais um estudo, com mais uma oração, amém? Que Deus ele possa vos abençoar, que Deus ele possa, louvado seja Deus, entrar na sua vida, na sua história, medite na palavra, estude a palavra, louvado seja Deus, peça ao Espírito Santo que lhe dê, louvado seja Deus, a sabedoria. O conhecimento, irmão, nós adquirimos, mas a sabedoria vem somente de Deus, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos na tua presença, obrigado por esse estudo, obrigado por esta palavra, obrigado pelas tuas orientações, que o Senhor possa nos conceder, meu Pai, aleluia, as divinas revelações que vêm somente do Senhor. Obrigado, Jesus, que seja feita a tua vontade em nossas vidas e que essa palavra ela venha adentrar o nosso coração, hoje e sempre. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Jesus te ama, que você possa fazer uso dessa palavra, que você possa, louvado seja Deus, ouvir esse estudo por completo e que ele possa gerar vida na sua vida, amém? Tenha os sentimentos do teu Senhor, para que assim você venha a ser reconhecido onde você chegar. É homem de Deus, é mulher de Deus. Jesus te ama, amém. Muito obrigado, missionário. Deus te abençoe, que a cada dia, qualquer hora, estamos por aqui, amém? Jesus te ama.